lá dar início ao nosso encontro de hoje, com o tema que nós colocamos ali, que era uma pergunta muito sugestiva, que é, você sabe o que quer, mas está disposta a largar o que tem, porque às vezes para nós conseguirmos ir para onde nós queremos, nós vamos ter que largar o que nós temos. E nós estamos dispostos a isso? Muitas vezes não. A grande dificuldade que nós temos, eu penso que é, primeiro, saber exatamente o que é que a gente quer, porque muitas vezes a gente não foca no que a gente quer, a gente foca em se livrar daquilo que a gente tem. Vamos como que em fuga em vez de irmos em busca de leveza, de alegria, de felicidade, e isso torna o nosso processo muito mais difícil. E porquê é que isso acontece? Isso acontece porque nós, como diz aquela primeira pergunta, nós para conseguirmos o que nós queremos, muitas vezes vamos ter que largar o que temos. E o que é este largar o que temos? Muitas vezes são padrões inconscientes. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina, por exemplo, uma criança que quando era criança ela percebeu, os pais não tinham tempo para ela e ela percebeu que quando ela passava uma dificuldade grande, aí sim os pais paravam, ouviam, prestavam atenção e davam-lhe atenção. Então esta criança registou no inconsciente dela que para ter atenção ela tem que estar a passar alguma dificuldade. Isto é só um exemplo, isto dá para ser com os exemplos que nós quisermos. Então, esta pessoa, quando chega à adulta, esta criança, quando cresce, vira adulta, e qual é a crença que ela tem na cabeça dela? Para eu ter atenção, eu preciso de estar em dificuldade. Então, esta pessoa vai atrair para ela sempre dificuldades. Para quê? Para ter atenção. Então, para esta pessoa parar de atrair estas dificuldades, ela tem que largar o que é que ela tem. E no caso é o quê? O que é que esta pessoa tem? Tem o vício de se queixar, de se lamentar, de passar por dificuldades. Tem o padrão registado de passar por dificuldades. E a pergunta, a gente pode dizer assim, então, mas toda a gente quer parar de passar dificuldades. Não, nem toda a gente. Toda a gente racionalmente quer. Mas inconscientemente, lá no subconsciente, muita gente não quer. Porque lá está, no subconsciente, aquela pessoa não está a parar de ter dificuldades. Aquela pessoa está a parar de ter atenção, porque ela acha, ou porque ela registou, que ela só tem atenção quando passa por dificuldades. E isto é uma coisa que nós muitas vezes no dia a dia, nós nos esquecemos disto. E nós começamos a querer, eu quero ficar bem, então eu começo a fazer muitas tentativas para ficar bem. Sim, e eu devo fazer tentativas para ficar bem. Mas se eu não mudar este padrão que eu registrei lá atrás, eu não vou conseguir ficar bem. E isto é um exemplo, pode-se dar muitos outros exemplos, pode-se dar pessoas que registram, por exemplo, que viram os pais a ter que trabalhar muito para conseguir ter as coisas, são pessoas que aprenderam, ou que podem ter aprendido, se não tiverem feito ainda este trabalho de ressignificar o que eles entenderam lá atrás, são pessoas que podem ter uma necessidade de trabalhar muito para conseguirem ter as coisas. E eles, no subconsciente deles, eles acham que é a única forma de ter as coisas. Mas quando nós analisamos, nós vemos que isto não é verdade. Há pessoas que têm muita coisa com muito menos esforço do que outras que têm muito mais esforço e muito menos coisas, certo? Portanto, isto é o quê? Isto significa que nós registamos muitas coisas no nosso subconsciente, ou que já não são verdade hoje, até podiam ser verdade há algum tempo, mas agora já não são, ou que são simplesmente mentiras, ou que foi verdade para uma pessoa, mas isso não faz com que aquilo tenha que ser verdade para todos. E isto leva-nos ao quê? Nós temos que questionar estas coisas, nós temos que perceber porque é que nós não conseguimos aquilo que nós queremos. E eu acho que são basicamente estas duas situações. Eu não sei exatamente o que é que eu quero, ou seja, eu não tenho clareza, eu sei o que é que eu não quero, mas eu não tenho clareza do que eu quero, e eu depois não consigo chegar lá, porque eu não tenho esta percepção e este cuidado de olhar para este tipo de coisas e para perceber, não, mas o que eu estou a criar fora na minha realidade é consequência do que eu tenho dentro, no meu subconsciente, nas minhas crenças, naquilo que eu acredito. Então eu vou ter que fazer esta mudança. E a pergunta que se põe é, eu estou disposta a fazer esta mudança? É uma mudança, não é complicada, porém também não tem nada de simples, não é? Porquê? Porque
São hábitos, são coisas que estão muito enraizadas, que mexem, que foram colocadas ali numa fase em que nós éramos muito sensíveis, estávamos muito à procura de ser vistos, de ter atenção, de ser amados, não é? Que é na infância, né? Quando somos crianças, e que aquelas crenças muitas vezes são vistas por nós como... Eu fui educada assim pelos meus pais e eu amo os meus pais, eu tenho muita emoção associada àqueles acontecimentos, não é? E então eu acho que mudar aquilo, muitas vezes, eu inconscientemente acho que aquilo é desrespeitar ou desonrar os meus pais. E como eu acho isso inconscientemente, eu não consigo sair dali. E portanto, qual é a reflexão que eu trazia para hoje? Era que nós, primeiro, tivéssemos essa clareza. O que é que eu quero? E às vezes eu não sei exatamente, posso não saber exatamente o que é que eu quero, mas eu sei pelo menos como é que eu me quero sentir. E o que é que eu precisaria para me sentir daquela maneira, ou pelo menos clareza da maneira como que eu me quero sentir. E depois começar a analisar o que me acontece. Pronto, eu defini o que é que eu quero chegar ali, e eu estou aqui e eu vou decidir, eu vou fazer 2 ou 3 ações pequeninas, não precisa de ser, porque eu não consigo chegar daqui a ali num momento para o outro. Eu quero chegar aqui, eu estou aqui, eu quero chegar aqui, eu vou definir 2 ou 3 coisas que eu vou fazer, eu vou começar a implementar e vou ver as dificuldades ou os obstáculos que me surgem. E quando esses obstáculos que me surgem, as dificuldades que me surgem, eu vou olhar para eles de uma forma diferente. Eu vou olhar para eles e pensar assim: este é o problema que eu tenho, esta foi a minha reação, e porquê é que eu reagi desta maneira? Com quem é que eu aprendi a reagir desta maneira? É acontecimento, comportamento ou reação e a pessoa com quem eu aprendi, ou a pessoa que me ajudou, a pessoa que está relacionada com aquele acontecimento. E se eu começo a analisar desta forma, eu começo a perceber conexões e padrões que vêm às vezes de trás, outras vezes ainda de pessoas que estão à minha volta, e eu começo a ter clareza dos padrões mentais que eu preciso de quebrar, que eu preciso de mudar, de alterar, para eu ir avançando. E é um caminho. Eu vou avançando, eu vou mudando, eu vou alterando e eu vou me aproximando do que eu quero. Porque isto na prática, por exemplo, imagina... Vamos falar de um relacionamento, por exemplo, que é uma coisa que é fácil, toda a gente entende. O que é que acontece muitas vezes nos relacionamentos? Quando as pessoas se separam, quando as pessoas se desentendem. As pessoas estão em fuga. Elas estão em fuga do quê? Estão em fuga daquele relacionamento. Porque aquele relacionamento não está satisfatório, porque a pessoa não está feliz, porque a pessoa... Pronto, ela quer sair daquela situação. Mas ela sai e muitas vezes o que acontece é que quando ela vai refazer a vida, ela vai encontrar uma pessoa muito parecida com a pessoa anterior. Porquê? Porque ela saiu em fuga de e não em busca de. Ou seja, ela saiu sem entender os padrões mentais que a colocaram naquela relação. Porque mesmo aquelas pessoas que passam por relacionamentos desafiadores, não é? Relacionamentos que nós diremos maus, elas foram lá parar por um padrão mental, por alguma coisa que elas aprenderam na infância ou que viram e que acharam que aquilo era o normal. O relacionamento normal era aquilo. Claro que isto é tudo inconsciente, mas o que eu estou aqui a tentar dizer é: ok, eu sei que eu tenho este padrão mental porque eu estou nesta situação. Então, em vez de eu ir a tentar correr para uma ou outra relação, por exemplo, eu sei que eu, antes de tentar entrar noutra relação, eu vou ter que limpar este padrão mental. Porque senão eu vou estar compatível com um outro relacionamento também desequilibrado. Está a fazer sentido? Estão a acompanhar? E nós muitas vezes não temos esta clareza, porque a gente sai dali e muitas vezes até sai a achar que o problema é fora, que é o outro, que é a outra pessoa da relação, que é o colega de trabalho, que é o chefe, que é fora, e não entende que aquilo que está fora é consequência do meu padrão mental. E não faz esta alteração mental. Aqui é o nosso trabalho. Pronto, apesar de todos os cursos que eu tenho feito e que eu faço e que eu gosto muito de estudar estas áreas, só há bem pouco tempo é que eu tive uma percepção que para mim faz muito sentido, não sei se fará para vocês também, mas que é assim: eu acho que no fundo, nós fomos todos um pouco habituados
a fazer fora, a ajudar o outro, a colaborar, a trabalhar mais, a fazer fora. Quando eu acho que nós, na prática, o que nós devíamos fazer mesmo era fazer dentro. O que é que eu quero dizer com isto? Eu ajudo mais os outros fora quando eu ajudo mais a mim. Porque quem criou isto, quem criou o universo, criou isto com uma sabedoria imensa, não é? Então, quando eu estou bem, quando eu estou a ser autêntica, quando eu estou a ser genuína, quando eu estou bem, quando eu me estou a cuidar a mim, curiosamente, tudo o resto encaixa. Portanto, eu acho que o nosso grande trabalho é mesmo nós aprendermos a sermos autênticos, a sermos genuínos, a sermos nós próprios. Por isso é muito deixar aquilo que eu estou. É deixar aquilo que eu estou. Porque aquilo que eu estou hoje, uns mais, outros menos, depende também como nós fomos educados, como fomos criados e o trabalho que nós já fizemos sobre isso. E para quem acredita, até o que nós trouxemos de outras vidas. Mas aquilo que eu sou hoje depende muito destes padrões que eu muitas vezes não estou disposta a mudá-los. Eu quero mudar a vida, mas eu não estou disposta a mudá-los. Eu quero mudar a vida, mas eu quero continuar a pensar e a acreditar naquilo a que eu estou emocionalmente ligada, que foi o que eu aprendi na infância. E eu acho que isso é impossível. Isso é impossível. Se nós ficarmos agarrados a estes padrões, o que nós vamos conseguir é mais do mesmo, é repetir aquilo. Nós, para conseguirmos coisas diferentes, nós vamos ter que ter essa capacidade de abrir e de largar aquilo que eu tenho hoje. Aquilo que eu tenho hoje, aquilo que eu penso hoje, aqueles padrões mentais, aquelas relações desequilibradas e desajustadas que eu tenho hoje, elas não me vão permitir chegar onde eu quero. Eu vou ter que arrumar, ajustar e pensar diferente e questionar porque é que eu penso desta maneira e porque é que eu tenho tanta dificuldade em mudar isto e começar a sugerir coisas novas e a ir mudando, provavelmente de uma forma gradual, mas perceber que não tem a ver com pessoas, tem a ver com a forma como eu interpreto os acontecimentos e a emoção que eu ponho nos acontecimentos. Tem muito mais a ver com isso do que propriamente com o meu pai que me ensinou ou com a minha mãe. Não tem a ver com isso. Não se trata de respeitar ou não respeitar o pai ou a mãe, ou honrar ou não honrar o pai ou a mãe, ou amar ou não amar o pai ou a mãe. Não se trata disso. Trata-se das coisas que aconteceram e da emoção que eu coloquei em cima. E se se aquilo aconteceu daquela maneira e eu registrei daquela maneira e eu estou a ter o resultado que eu tenho hoje, isso deixa claro que eu vou ter que ir interpretar de uma outra maneira, colocar uma emoção diferente em cima, ressignificar aquilo, alterar aquilo para eu conseguir chegar onde eu quero. E que isso nada tem a ver com o que eu sinto com as pessoas que me ensinaram. Ou com o facto de eu gostar mais da pessoa ou menos. Não tem nada a ver com isso. Tem só a ver com o acontecimento e a emoção com que aquilo foi registado. E fazer isso. E ter essa percepção que muitas vezes nós ficamos ali agarradas em laços porque nós aprendemos que, por exemplo, cuidar e amar o outro muitas vezes é fazer por ele. É dar, é ajudar. E isso às vezes, apesar de ter sido o que nos ensinaram, o que nós aprendemos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando nós questionamos, nós percebemos que isso não é verdade. Porque assim, eu até posso, por exemplo, uma pessoa que está com falta de dinheiro, por exemplo, eu até posso dar o dinheiro à pessoa, mas eu não resolvi o problema da pessoa. Porque a mentalidade que criou a escassez continua nela. O padrão mental que a fez passar pela escassez, ele continua lá. Portanto, eu não posso resolver o problema dos outros, só quem criou o problema é que pode resolvê-lo, só quem o cria é que o pode resolver e vai resolvê-lo depois de uma expansão de consciência, depois de uma mudança de padrão, depois de uma incompatibilidade em termos de padrões mentais com aquela situação. Portanto, quando a gente traz isto desta forma assim mais clara, a gente consegue libertar-se da culpa, às vezes da culpa de não fazer, da culpa de não dar, da culpa de não estar ali, quando no fundo não temos motivo para ter culpa, porque a pessoa está a passar pelo que ela precisa passar e não é por eu ir lá tirá-la que ela não vai passar a seguir. Ela só vai sair daquela situação quando ela mudar
a frequência energética dela, os padrões mentais dela, para algo que deixa de ser compatível com aquela situação. E isso é uma coisa que não sei vocês, mas eu acho que, no meu entender, nós não temos sempre muita clareza disso. Nós temos as coisas que acontecem muito misturadas com as emoções, o facto muito misturado com a emoção associada, e isto faz-nos perder muita clareza e faz-nos muitas vezes andar em ciclos, andar ali em rodinhas, porque e andar em porta e fechar portas que já tínhamos aberto, não é? Nós fechamos porque não temos coragem de encarar isto assim, desta forma, de encarar os factos, porque a emoção se sobrepõe, e nós ficamos ali a repetir coisas que já sabíamos, já tínhamos tido a percepção de como é que poderíamos sair dali, só que apesar de termos tido a percepção, não tivemos a coragem de decidir e de implementar o que é preciso. E às vezes o que é preciso é isto, é separar a minha vida, separar a minha vida da vida dos meus pais, separar a minha vida da vida do meu companheiro, do meu amigo, é conviver com as pessoas, no entanto, com vidas separadas. Eu convivo com as pessoas pelo que as pessoas estão a tentar fazer, pelos objetivos, pelos sonhos, e não pelo que elas passaram, pelo que elas estão a passar. Porque eu não tenho como mudar isso. E então não faz muito sentido, no meu ponto de vista, eu ficar ali a desgastar a minha energia nesse ponto. Daí eu fazer essa questão, ok, você quer ir, para onde é que você quer ir, sabe? E depois, está disposta a largar o que precisa? Porque toda a escolha implica geralmente abrir mão de alguma coisa. Ainda mais nós agora que estamos aqui numa conjuntura planetária, com o Plutão retrógrado em cima de Aquário, por exemplo, que vai exigir da sociedade como um todo uma revisão profunda, o que é que já não faz mais sentido, o que é que já não contribui mais para a nossa evolução, e abrir mão, largar. E a nós, particularmente também, a nossa vida, em todos nós, dependendo da área onde nós temos Aquário, sobretudo onde temos aqueles primeiros 3 graus da constelação de Aquário no nosso mapa, nós vamos ser chamados agora até ao dia 13 de outubro a fazer uma revisão profunda nessa área de vida. Para um será no trabalho, para outro será nos relacionamentos, para outro será na apresentação e iniciativa, da forma como se mostra ao mundo. Portanto, para cada um de nós vai ser numa área específica, mas será muito importante nessa área de vida, e se vocês não têm o vosso mapa, podem sempre fazê-lo, que também é uma área que eu faço. Mas na área de vida onde vocês têm Plutão, vocês precisam de... Provavelmente nós nesta revisão vamos sentir algum desconforto, porque estas alterações do planeta Plutão, elas nunca são assim uma coisa muito leve, muito suave, mas elas têm uma coisa muito boa, porque elas, lá na frente, quando eu olho para trás, eu digo, apesar de eu ter passado por aquela situação, trouxe-me esta vantagem, foi bom. Ou seja, lá no futuro, quando eu olhar para trás, eu vou ver que foi muito bom para mim eu ter passado por aquele processo. No entanto, quando eu estou a passar naquele processo, é uma coisa, muitas vezes é dura, é difícil. Por isso é que eu estou a falar nisto aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com isto. Para onde é que eu quero ir e como é que o que me está a acontecer me permite eu aproximar do que eu quero ir. E provavelmente, com a conjuntura planetária, todos nós, uns mais, outros menos, porque também já depende da energia de cada um, a energia está aí, mas depende da energia de cada um, portanto depende de como é que cada um já está a lidar com a energia, mas nós vamos ser chamados a fazer essa mudança e a deixar para trás muitas coisas, cada um de nós numa determinada área de vida. Mas, por exemplo, para quem tem essa no trabalho, ok, como é que esta forma como eu me relaciono no meu trabalho, esta postura que eu tenho no trabalho, como é que isto me ajuda a evoluir, ou como é que pelo contrário me trava, me põe peso, me carrega, me prejudica até a minha área da saúde, até a minha saúde, porque essas áreas de trabalho e saúde são as mesmas, estão muito conectadas. E como é que eu posso fazer diferente e, portanto, pôr-me nesta postura de eu estou pronta a abrir mão do trabalho se for preciso para eu conseguir evoluir. Eu estou pronta a abrir mão desta forma de pensar, desta forma de me relacionar com o trabalho para poder evoluir.
Portanto, pôr-me nesta postura de que eu estou pronta, que é para o trânsito não ser tão duro, tão intenso. Porque se eu resistir, quanto mais eu resistir, mais intenso vai ser, mais me vai custar. Por isso eu também faço-vos esse convite, vocês vejam também o vosso mapa, vejam em que área de vida é que isso está a acontecer e olhem para esse impacto, para esse mal-estar, para essa emoção causada com esses olhos, com esses outros óculos, para tentar perceber como é que aquilo pode ser usado para a vossa evolução. E mesmo que às vezes naquele momento pareça que estão a deixar para trás uma coisa que é muito difícil, o meu conselho é que confiem. Se o pelotão está a exigir isso de vós, ou de nós, confiem que se eu fizer o trabalho que eu preciso fazer, se eu olhar para aquilo no sentido de procurar a evolução que eu preciso de fazer, aquilo vai ser benéfico e vai ser bom no futuro. Porque depois o lado sombrio desta energia é eu não querer mudar, ficar ali agarrada, apegada e ter que mudar à força. Ou então é usar a força, no caso de eu ter poder, para subjugar o outro, para impor o meu poder sobre o outro, que também é um lado negativo desta força, não é? Portanto, os dois polos negativos da força é eu ficar muito agarrado a uma situação, não a querer largar e ter que largar à força. O outro lado é eu ter poder e usar esse poder para subjugar o outro, para maltratar o outro, para pressionar o outro, portanto, para manipular o outro, não é? Portanto, trabalhando aqui neste equilíbrio de eu usar o poder que eu tenho e o potencial que eu tenho para a minha evolução, para o meu crescimento e confiando de que quando eu cresço, quando eu evoluo, eu contribuo para o crescimento e para a evolução do todo, fazer e passar por este trânsito de uma forma mais leve e mais leve. Não levar isso para um rumo e para aquela energia de muita dor e muito sofrimento, porque também pode acontecer se eu não conseguir fazer isto de uma outra forma, não é? E pronto, e eu peguei nesta área do trabalho e saúde, podia ter pegado numa outra área qualquer, mas peguei nesta área, dei o exemplo do trabalho e agora vou dar o exemplo da saúde, visto que é a mesma área. Imagina uma pessoa que está a passar por uma doença, por exemplo, e nesta energia, esta doença, isto pode ter que ser revisto. E o que é que provavelmente terá que ser revisto? É assim, eu tenho que olhar para a doença, não sei se, mas tenho que olhar para a doença como um mensageiro. Aquela doença está-me a trazer uma mensagem. Ela está a ter uma utilidade para mim. Qual é a utilidade que aquilo tem? Como é que eu posso retirar a utilidade? Ou seja, como é que eu posso satisfazer aquela necessidade inconsciente sem ter que passar pela doença? E vou-vos dar um exemplo mais claro para entenderem. Imagina uma pessoa que está exausta, está completamente cansada e o corpo está a pedir para descansar, para abrandar, para parar o ritmo e ela não consegue. Ela não consegue porque ela tem uma crença lá no subconsciente dela que ela aprendeu que tem que trabalhar muito, que tem que trabalhar sem descansar. Pronto, ela não consegue. O que é que o corpo vai fazer? O nosso subconsciente ele está ali sempre também para nos ajudar, para nos defender. Se ela precisa descansar e ela não está a conseguir descansar de outra forma, pode surgir uma doença, por exemplo, para ela descansar. Então, em vez de eu olhar para a doença como um inimigo, que é o que a gente faz, não é? E pronto. Não quer dizer que eu não tenha que tratar da doença e não tenha que tratar o corpo físico. Tenho, claro. Mas eu tenho que ir mais fundo. A doença é só o mensageiro. Eu preciso captar a mensagem. A doença é só o meu corpo a dizer-me que alguma coisa não está bem. Eu preciso de perceber o que é que não está bem. Neste caso que eu dei, o que é que não está bem? Eu preciso descansar. Eu preciso dizer assim à doença: ok, eu entendi a mensagem, tu podes ir embora, porque já não preciso de ti, porque a partir de agora eu vou implementar uma rotina onde eu tenho aqui um tempo para descansar. E se eu tirar a utilidade da doença, digamos assim, e curar a doença no físico, evidentemente, aquela doença vai desaparecer porque ela deixa de ter efeito, ela deixa de ser necessária. Está bem? Isto é no trabalho, mas pode ser, por exemplo, uma pessoa que, imagina, uma criança que quando os pais trabalhavam muito e percebiam a mesma casa que eu estava a dar lá atrás, mas imagina uma criança que os pais trabalhavam muito, um dia ela ficou muito doente, gravemente doente, com uma pneumonia, e os pais pararam o trabalho e foram cuidar dela. Aquela criança pode ter registado o quê? Quando eu quero atenção, eu fico doente, né? E então ela pode ficar doente porque ela quer atenção.
E eu sei que isto falado assim parece assim uma coisa um bocado estranha de pensar, doideira, agora a pessoa vai ficar doente porque quer atenção. Sim, vai. Há muita gente que está doente porque quer atenção. Claro que essa pessoa não tem noção disso, ela não sabe, racionalmente ela não acha que é por isso. Ela acha que fica doente porque ela não teve escolha. Não, mas ela fica doente porque pode haver, claro, há muitas doenças que pode ter alguma predisposição genética para isso, sim, ninguém vai contra isso, mas não é só isso, houve um conjunto de fatores que contribuiu, porque há muitas pessoas que têm a mesma predisposição genética e uns desenvolvem a doença e outros não. Tem a ver com estas crenças que estão lá. Então, se por acaso o pelotão está na área da saúde e se você está doente, faça este exercício. Olhe para a doença e pense, ok, o facto de eu estar doente, o que é que isto me permitiu fazer de bom, ou seja, que eu até gosto de poder fazer aquilo e que não podia antes da doença. Por exemplo, eu até gostava de poder descansar e eu não podia e agora posso, ou eu até gostava de ter mais atenção desta ou daquela pessoa e eu não tinha e a partir do momento que eu fiquei doente eu tenho. Olhe, faça este exercício desta maneira. Eu sei que isto, ouvido assim, no primeiro impacto pode parecer uma loucura, mas isto é muito verdade, tem muita razão de ser e tem muita lógica quando nós começamos realmente a tentar aprofundar isto. O que é que a doença lhe traz que você tem que arranjar uma forma de satisfazer essa necessidade sua sem precisar da doença. Ou seja, tem que retirar aquela utilidade à doença. Se é a intenção das pessoas, vá trabalhar a sua autoestima para não precisar de atenção, trabalhe a sua autoestima, dê atenção a si mesmo, priorize-se para ficar feliz se tiver a atenção dos outros, sim, mas também ficar bem se não tiver. Ou seja, para que a atenção dos outros não seja uma necessidade, seja uma coisa que lhe dá prazer se vier, mas não é uma necessidade, que é para não obrigar o seu corpo a ficar doente só para ter a atenção daquelas pessoas, por exemplo. Não sei se me estou a fazer entender, se estou a ser clara, se querem fazer alguma questão, mas eu hoje trago-vos essa forma de pensar, essa dica, misturei aqui um bocadinho a dica astrológica e ainda vou misturar mais uma antes de terminar e depois terminamos por aqui e abrimos para algumas perguntas se quiserem, que é a próxima lua cheia, que vai acontecer, portanto, amanhã, dia 12, e que é uma lua cheia em Escorpião, também, portanto, uma lua cheia também muito virada com esta coisa da transformação, e eu vou-vos deixar esse alerta. Observem as emoções que vocês têm e olhem para elas com esse prisma. O que é que eu posso mudar, transformar para ficar bem? E pode ser qualquer coisa. Pode ser terminar um relacionamento, pode ser terminar um trabalho, mas pode ser só mudar a forma como eu vivo este relacionamento, mudar a forma como eu me relaciono, como eu interajo com o trabalho, mudar a forma de pensar, ou até pode ser renovar um relacionamento que precisa de uma renovação. Não tem que ser necessariamente um desfecho assim, tipo tirar, arrancar, deitar fora. Não é isso. Muitas vezes é só corrigir. Mas aquilo que aconteceu provavelmente tem uma mensagem, traz uma informação de alguma coisa que se eu consigo corrigir numa fase assim, numa percepção logo muito mais inicial, eu evito grandes problemas. Porque a vida ela é muito justa e ela é muito clara nas comunicações que nos traz, nas mensagens que nos traz, quando nós olhamos para ela com este olhar de entender a mensagem e não só de ver o acontecimento, está bem? E quando nós fazemos isto numa fase mais inicial, eu costumo dizer que a vida começa por fazer uma festinha e vai dando uma pancadinha cada vez mais grossa até nós aprendermos, cada vez mais forte até nós aprendermos. Porquê? Porque nós estamos aqui para evoluir e todas as experiências que nós vivemos, elas têm como objetivo essa evolução. Isto é como se fosse, para mim, do meu ponto de vista, hoje é como se fosse uma escola em que eu vim aprender a ser eu mesma, a ser autêntica, a ser quem eu sou no meu íntimo, lá dentro mesmo, e não aquilo que eu me tornei para corresponder a uma sociedade doente, para corresponder a uma família doente emocionalmente, porque as nossas famílias também estão doentes emocionalmente, e é normal que assim sejam porque elas próprias foram educadas por famílias também doentes emocionalmente. E, portanto, e nós próprios, também adoecidos emocionalmente em algum nível, vamos educar de forma adoecida também os nossos filhos e assim sucessivamente. Portanto,
é sem culpa nem desculpa, como eu costumo dizer. Ninguém tem culpa do que viveu, do que fez, do que aconteceu, mas também nada do que aconteceu é desculpa para nós não continuarmos a evoluir e para nós não irmos fazendo estas mudanças, estas alterações e estas evoluções, e para deixarmos também um pouco mais leve para quem vem a seguir a nós e assim sucessivamente. Mas para mim hoje, eu acho que se eu pudesse dizer, o nosso principal trabalho é sermos nós mesmos, sermos autênticos. Daí até faz muito sentido estes encontros e esta mentoria de A Cura do Eu, que vai ser o nome da mentoria, daquele grupo do WhatsApp que eu depois irei criar e que nós vamos comunicar por lá e partilhar estes encontros para quem não pode vir e quer ouvi-los e fazer algumas coisas interessantes por ali, está bem? Pronto, é isso hoje. Eu hoje termino por aqui e vou desligar aqui também, e vocês se quiserem fazer alguma pergunta